Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre continuidade de uma função, tá bom? Pessoal, quando a gente está falando de continuidade, para a gente provar se uma função é contínua ou não, a gente tem que provar, tá, a existência do limite, tá bom? Naquele ponto, tá? E a gente viu anteriormente, para um limite existir, os limites laterais naquele ponto devem ser iguais, tá? Tá, beleza. De existência a gente já sabe. Mas o que vem a ser continuidade, pessoal? Tá? Olha, a definição mais esdrúxula, vamos colocar, tá? É quando a gente consegue desenhar o gráfico da função, tá? A gente plota o gráfico da função e não tem saltos. Não tem saltos, não tem interrupções nessa função. Ou seja, a gente não tira o lápis do papel, tá? Então, pessoal, olha aqui para vocês verem. Essa função aqui, nesse primeiro caso, ela é contínua? Olha, ela é contínua. Por quê, pessoal? Porque a gente consegue desenhar essa função aqui e não tira o lápis do papel. Tá bom? Então, tem algumas funções que a gente sabe que é contínua de cara. Tá? De cara. E outras a gente sabe que não é contínua de cara. Tá? Só que em alguns outros casos a gente não sabe. Tá bom? Esse aqui é um tipo de função com condição. É aquela condicional que a gente coloca as chaves lá. Se for maior que alguma coisa, se o x for maior que alguma coisa, vai ser um tipo. E se o x for menor que algo, vai ser outro tipo, tá? Então vamos ver lá aqui, ó. Aqui, pessoal, ela vai até zero, tá? O zero conta aqui embaixo. E aqui a gente deu um salto. Olha lá, eu tirei o lápis do papel aqui, ó. Eu tirei o lápis do papel, tá? Eu tive que tirar. Tá bom? E aí, pessoal, nesse caso aqui, essa função aqui é descontínua, tá? Ela é descontínua, tá bom? Olha, pessoal, mas como que a gente prova se uma função é contínua ou descontínua? Porque, pessoal, esse tipo de função aqui, ó, ela também é uma função condicional. Até aqui é uma função linear e daqui ela passa a ser uma função quadrática, tá? Ela passa a ser uma função quadrática. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar cuidado. Em alguns casos, pessoal, a gente sabe, por exemplo, olha, se a gente tiver uma função do tipo recíproca, por exemplo, 1 sobre x, a gente sabe que essa função aqui ela é descontínua. Ela é aquela função lá que a gente sempre desenha ela, tá? Que é o quê? Ela tem esse formato, tá? Tá feio aí, desculpa, que não é legal. No PowerPoint não é legal. Enfim, a gente sabe que essa função recíproca ela é descontínua. Olha lá, tirei o lápis do papel. Ela vai até aqui, chega no zero, ela pula lá para cima. Tá bom? Então, pessoal, a gente tem que arrumar formas de provar se essa função é descontínua ou não. Tá? E aí vamos lá, tá bom? Pessoal, para uma função ser contínua, tá? Em determinado ponto A, tá? O que tem que acontecer? Ora, a primeira coisa, a função naquele ponto A ela deve existir. Ou seja, ela tem que ser definida, tá? Olha, nesse caso aqui, por exemplo, 1 sobre x. A gente sabe que o quê? Em zero, essa função não é definida. Ela é indefinida. Por quê? 1 sobre zero, 1 dividido por zero, eu não posso ter essa divisão. Então, aqui você tem uma indefinição. Você não sabe o que acontece. Só o limite que proporciona saber o que acontece. Tá? Então, a primeira coisa, ela tem que ser definida nesse ponto. A gente vai ter que provar isso. Primeira coisa é provar se ela é definida. A segunda, pessoal, deve existir o limite. Para existir o limite, a gente sabe que o quê? Os limites laterais naquele ponto têm que ser iguais. Tá? E por fim, pessoal, o que tem que acontecer? Ora, aquele limite ele não só deve existir, como ele deve ser igual ao valor da função naquele ponto A. Tá? Então, o limite tem que ser igual ao valor dessa função nesse ponto A. Tá bom? Pessoal, se alguma dessas coisas não for verificada, tá? A função ela vai ser dita descontínua.
tá bom? Ela vai ser dita descontínua, tá? Então, eu coloquei esses dois casos aí para a gente tentar e ver como que isso acontece, tá? No primeiro caso, pessoal, a gente tem o quê? Uma função x ao quadrado menos x menos 1, tá? X ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Se o quê? Se o x for diferente de 1. Por quê? Se o x for igual a 1, essa função ela vai assumir o valor 1, tá? Por sua vez, pessoal, olha aqui, nesse caso. Nesse outro caso, a gente tem uma função quadrática se o x for maior ou igual a menos 1. E ela vai ser uma função linear se ela for menor que menos 1. Beleza? O que a gente quer? Provar se essas funções são contínuas ou descontínuas. Então, a gente vai analisar a continuidade delas. Tá bom? Olha, então vamos lá fazer os nossos exercícios, pessoal. No nosso primeiro caso aí, o que a gente tem então? A gente tem essa função, tá? A primeira coisa, a gente tem que analisar se o quê? Se aquela função, tá? Ela é definida naquele ponto 1, tá bom? Que a gente viu aqui, a gente vê claramente que o quê? Que o 1, quando x é igual a 1, é a nossa descontinuidade. Então, a gente tem que analisar o quê? Essa função nesse limite 1, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro passo, tá? Primeiro passo, é o quê? Verificar se essa função aqui, ela existe. Tá bom, pessoal? A gente tem que verificar isso, tá bom? Olha, o que a gente vai fazer, pessoal, então? Essa função aqui, o que vai ser? Vai ser 1 elevado a 2 menos 1, tá? Substituindo os valores de 1 nessa função aqui em cima. Dividido por quê? Por 1 menos 1, tá? A gente substituiu aqui nos valores de x, ó. Substituímos 1, tá bom? Olha, pessoal, 1 elevado a 2 é igual a 1. Menos 1. 1 menos 1, vamos deixar ele aqui. Olha, pessoal, 1 menos 1 vai ser igual ao quê? 0. 1 menos 1, 0. Pessoal, a gente tem aqui uma indeterminação matemática. E o que vai acontecer? Olha, como a gente tem uma determinação matemática, 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Tá? Eu vou falar para vocês quais são indeterminações matemáticas, e aí vocês, sempre quando vocês se depararem com elas, vocês vão ter que trabalhar essas funções, tá bom? Vão ter que fatorar essas funções. E aí que está a importância da gente ter visto fatoração lá anteriormente, tá? A gente viu fatoração anteriormente. Então, quem quiser dar uma relembrada, são as aulas anteriores lá de fatoração. Está bem descrito quais são. Olha, quais são indeterminações, pessoal? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, tá? Infinito sobre infinito. E outra indeterminação, 0 elevado a 0, tá? Outra indeterminação, infinito elevado a infinito, tá bom? Me desculpem, infinito elevado a infinito não é uma indeterminação, não. Vamos apagar ela ali. Essa aqui. O que é indeterminação é infinito elevado a 0, tá? A gente não sabe o que isso vira, tá bom? Outra indeterminação, pessoal, 0 que multiplica infinito, tá? É um outro tipo de indeterminação matemática, tá bom? Outra indeterminação, pessoal, 1 elevado a infinito é outra indeterminação. A gente não sabe o que é isso, são indeterminações matemáticas. E infinito menos infinito. Se você se deparar com algum desses casos, vocês vão ter que fatorar a expressão, tá bom? Então, a gente vai ter que fatorar isso aqui, tá, pessoal? Então, fatorando lá, ó, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, o que a gente tem aqui em cima, pessoal? Olha, aqui a gente tem uma diferença dos quadrados, não é verdade? A gente tem que A elevado a 2 menos B elevado a 2, isso é igual ao quê? Isso é igual a A menos B, que multiplica o quê? A mais B. Ora, pessoal, x
menos 2 menos 1 se é a mesma coisa que x elevado a 2 menos 1 elevado a 2. Por isso que a gente sabe que isso aqui é uma diferença dos quadrados. Então, a gente vai aplicar aquela propriedade lá. Então, isso vai ficar x menos 1, que multiplica o quê? X mais 1. Está dividido por quê, pessoal? X menos 1. Olha, a gente pode cortar aqui, né? São iguais. X menos 1, tchoin. X menos 1, tchoin. Isso vai tender a 1. Tá? Isso vai ser igual ao quê? Essa nossa função ela é igual a x mais 1. Ela é igual a x mais 1, na verdade. Tá? Então, pessoal, vamos estudar novamente o valor da função só com essa nossa função fatorada. Tá? Então, a gente está tentando ver essa função, tá? Ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 mais 1. É igual ao quê? É igual a 2. Olha, então aquela nossa primeira propriedade, tá? F de A tem que existir. É definida. Então, beleza. O primeiro passo a gente já conseguiu matar. A gente viu que a nossa função ela é definida. Beleza. Qual que é o segundo caso, pessoal? Vamos apagar aqui. Vamos deixar aquele x mais 1 ali, para a gente lembrar qual que é a função que a gente está lidando. Tá bom? Olha, o segundo caso, pessoal, o que a gente tem que fazer? Vou colocar. Dividir nosso quadro aqui. No segundo caso, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem que existir o limite daquela função quando x tende a 1, tá? E os limites laterais, eles têm que ser iguais, tá bom? E a gente vai trabalhar com essa função aqui que a gente já fatorou. Porque a gente já viu que mesmo a gente aplicar limite, a gente vai encontrar uma indeterminação. Então, quando a gente encontra indeterminações aplicando limite, a gente tem que fatorar também, tá? Olha, se a gente aplicasse o limite nessa função aqui, tá? A gente teria que fatorar, tá bom? Pessoal, o limite, tá? Limite, então. Quando x tende a 1 pela direita, tá bom? Pela direita, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a... Vamos trabalhar com essa função. A gente está trabalhando o limite dessa função aqui, ó, x mais 1, tá? Olha, pessoal, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 mais 1. Isso vai ser igual a 2, tá? É um número muito próximo de 1, então a gente pode falar que é 1, tá bom? E pela esquerda, pessoal, é a mesma coisa, né? Vai tender ao quê? Pela esquerda dessa função x mais 1. Vai ser igual ao quê? Ser 1 mais 1 vai ser igual a 2. Olha, pessoal, nosso segundo caso também foi atendido. Esse limite ele existe. Os limites laterais eles são iguais, tá? Por sua vez, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que ver se o limite, tá bom? O limite, tá? Se o limite é igual ao valor da função, pessoal, tá? Olha, aqui eu até cometi um erro, né? Por que eu cometi um erro? Vamos apagar isso aqui. Por quê? De toda forma, o limite ia dar indefinido e a gente teria que fatorar aquela função. Quando x é igual a 1, a nossa função é igual a 1. Tá? Não é igual a 2. Nossa função é igual a 1. Tá bom? É o que o nosso problema está falando. Quando ele é diferente de 1, que ela é essa função. Então, aqui está beleza. E, pessoal, o limite ele tem que ser igual para o nosso terceiro caso. Tá? Para o nosso terceiro caso, o limite ele tem que ser igual ao valor dessa função. E a gente viu que não é, né? O limite da nossa função quando está tendendo a 1, tá? Dessa nossa função, é igual ao quê? É igual a 2. Por sua vez, pessoal, a nossa função, quando x é igual a 1, é igual a 1, tá? É igual a 1. Então, são diferentes. Então, pessoal, aquela nossa terceira propriedade lá, tá? Ela falha. Então, o que a gente sabe?
que essa função ela é o quê? Descontínua. Ela é descontínua. Graficamente, pessoal, aquela nossa função, tá? Como que ela funciona? Olha, que está nosso eixo x, que está nosso eixo y, tá? E aí, pessoal, a gente vai ter, ela vem aqui, x mais 1, nosso intercepto é igual a 1. Então, ela vai pegar ali, né? Ela vem aqui assim, ó, pessoal, tá? Ela vem aqui assim. E aí, quando x é igual a 1, tá? Quando x é igual a 1, ela dá um salto, tá bom? Ela dá um salto, tá? Então, ela tem esse comportamento aqui, pessoal. Ela tem esse comportamento aqui, ó. Ela é descontínua nesse ponto 1 aqui. Quando x é igual a 1, ela vai assumir esse valor aqui, ó. Então, percebam que essa função, claramente, ela é descontínua. Porque aqui no limite, tá? Essa nossa função é igual a 2. A gente aplicou o limite e viu que é igual a 2. Tá? Só que a função, ela assume que valor? Ela assume o valor 1. Ela assume o valor 1. Quando x é igual a 1. Tá? Então, a gente vê claramente que existe uma descontinuidade nessa nossa função aqui depois que a gente fatorou ela. Tá? Depois que a gente fatorou, tá bom? Olha, pessoal, vamos ver o nosso segundo caso, se a gente consegue provar se essa função condicional ela é descontínua ou não. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que ver, tá? Essa função aqui, olha, prestem atenção. Quando o x é igual a 1, tá? Nosso sinal de maior ou igual, ela vai ter esse comportamento. A primeira coisa, então, a gente tem que avaliar o quê? Quando a função, tá? Ela é igual a 1, se ela vai estar definida ou não. Olha, pessoal, vamos ver o que vai acontecer. Quando a função ela é igual a 1, vai ser igual o quê? Vai ser igual a 1 ao quadrado, tá? Menos 1, tá bom? Menos 2. Olha, pessoal, 1 elevado a 2, 1. Menos 1, desculpa, 1 elevado a 2, 1. Menos 1, 0. Menos 2, menos 2. Olha, ela é definida. Só que eu cometi um erro ali, né? Não é menos 1. Na verdade é 1, né? Vamos apagar isso aí tudo. Pode apagar. Sem erro. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que ver é se essa função ela está definida quando é igual a menos 1. Tá? Olha, vai ser igual o quê? Menos 1 elevado a 2, tá bom? Menos 1, tá? Menos 2. E aí, pessoal, isso vai ser igual o quê? Olha, menos 1 elevado a 2 dá o quê? Vai dar 1, né? Menos 1, porque multiplica menos 1 dá 1. Menos 1 dá mais 1, tá? Menos 2 vai ser 0. O valor da nossa função vai ser igual a 0, então essa nossa função está definida em menos 1, tá? Quando x é igual a menos 1, ela está definida. Segunda coisa, pessoal, é o quê? Analisar os limites laterais, tá? Então, a gente vai ver o limite, por exemplo, da nossa função quando x tende a 1 pela direita, tá? Olha, vamos traçar aqui a nossa reta real, tá bom? Essa aqui é a nossa reta real. Aqui está o nosso 1, tá? Quando é maior ou igual a 1, pessoal, quando é maior ou igual a 1, tá? Quando está aqui na direita, qual que é a função que vai assumir? É essa aqui, né? Então, a gente vai avaliar nesse intervalo. Menos x, menos 2. Menos 1 pela direita, né? Menos 1. Sempre confundindo. É menos 1 pela direita. A gente vai pegar essa função aqui, ó. A gente vai pegar essa função. Olha, pessoal, se a gente substituir o menos 1 aqui pela direita, não importa. A gente vai ver que é 0. Tá? A gente vai substituir menos 1 aqui, elevado a 2,
menos menos 1, menos 2 vai ser 0. Tá? Por sua vez, pessoal, o limite, por exemplo, quando x tende a menos 1, só que pela esquerda. E aí, pessoal, quando ele está aqui pela esquerda, quando ele é menor que menos 1, que função que ela vai assumir? Essa aqui, ó, de x mais 1. Olha, pessoal, só substituir o menos 1 ali. Vai ser menos 1 mais 1. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0. Tá? Então, o limite existe, porque os limites laterais são iguais. Tá? E aí, pessoal, qual que é o terceiro caso que a gente tem? Olha, por fim, o limite, tá? O limite dessa nossa função, quando x tende a menos 1, tá? Dessa nossa função, tá bom? Tem que ser igual à nossa função quando x tende a 1, tá? E nesses dois casos a gente viu que são iguais e é igual a 0. Olha lá, quando é menos 1 é igual a 0. Quando limite lateral, mesmo ele vindo pela direita ou pela esquerda, ele é igual a 0. Então o limite quando tende a menos 1, ele vai ser igual a 0 também. Então nos dois casos é igual a 0. Ora, pessoal, mesmo que essa nossa função aqui é uma função condicional, ela é uma função que contínua, tá? É uma função contínua. Graficamente, pessoal, essa função ela tem o seguinte comportamento, tá? Graficamente ela tem o seguinte comportamento. Vamos pegar aqui nosso eixo y, nosso eixo x, tá? Aqui está o nosso menos 1, tá bom? É o nosso limiar, tá? É o nosso menos 1. E a gente sabe o quê? Olha, pessoal, antes de menos 1, o que acontece com essa função? Ela é uma função que linear. O coeficiente angular aqui é maior que 0. Então, a inclinação aqui ela é positiva. Então, antes de menos 1 ali, vai ser uma reta. Tá? Vai ser uma reta. Vamos mudar de cor. Vou pegar uma azul. Vai ser uma reta até o menos 1. Uma reta positivamente inclinada. Só que quando ela chega em menos 1 ali, pessoal, o que ela vira? Ela vira uma função quadrática. Vira uma função quadrática. O coeficiente aqui, que está levando o x a menos 2 aqui, ele é maior que 0. Então, a gente sabe que a boca da nossa função, a concavidade dela, é voltada para cima. Tá? Então, pessoal, a partir daqui, essa nossa função ela faz isso aqui. Ó. Ela tem esse comportamento. E ela vai embora. Tá? Então, a gente percebe o quê? É contínua. Olha, se a gente desenhar essa função aí, a gente consegue desenhar ela sem tirar o lápis do caderno. Tá? É uma função contínua. Tá? Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês, tá? Eu queria mostrar para vocês como que a gente aplica o limite, tá? O limite dentro dessa ideia de continuidade, tá bom? Dentro dessa ideia de continuidade. Lembre-se que você sempre tem que seguir esses 3 passos para provar a continuidade de uma função, tá bom? A gente sempre tem que seguir esses 3 passos, tá? Eu fico por aqui e na próxima aula a gente vai falar de limites no infinito, tá? Limites no infinito, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.